A paz do Senhor, amada Igreja de Cristo, nós exaltamos a Deus por este dia, o primeiro da semana, e nós, na nossa escola bíblica dominical, iremos estudar a palavra de Deus, amém? Nós vamos orar colocando as nossas vidas na presença do nosso Senhor. Senhor da glória, em nome de Jesus, nós te exaltamos, Pai, bendizemos o teu nome. Em primeiro lugar, gostaríamos, Senhor, de agradecer por mais, Senhor, esta oportunidade que nos é dada para estudarmos, Senhor, a tua palavra, para crescermos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Opera, Senhor, sobre a nossa mente neste dia, abre os olhos do nosso entendimento, Pai. Nós precisamos compreender, ó Deus, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus para com a nossa vida, Pai. Senhor, nós nos colocamos inteiramente, Senhor, diante de Ti. Pedimos que o Senhor realize uma obra poderosa em nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja conosco durante, Senhor, todo esse período em que estudaremos e também ao longo deste dia, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido através desse estudo e através, Senhor, das nossas vidas, mais à noite no culto em que estaremos, onde estaremos, Senhor, cantando, ó Senhor, louvando, orando, Senhor, e ouvindo a Tua voz, Pai. Fica conosco, Senhor, nós precisamos de Ti. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa limitação e que o Senhor é o nosso único e suficiente ajudador, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Nós continuaremos então estudando, falando a respeito do pecado, da sua influência sobre a esfera celestial e humana e, de uma forma prática, o que isso gerou e ocasionou na vida do homem e, por conta disso, o sacrifício de Cristo na cruz, revelando aí todo o amor de Deus para com a humanidade, e nós compreenderemos um pouco mais no detalhe o que foi realizado, né, nessa tão grande e através dessa tão grande salvação. É um assunto um pouco extenso e eu peço aos irmãos que perseverem, porque embora em alguns momentos pareça que nós estamos repetindo, não é repetição, irmãos. É um reforço de alguns conceitos que é necessário que compreendamos, porque o pecado é um assunto ignorado por boa parte dos crentes, por boa parte dos cristãos, e devido a essa ignorância em relação ao pecado, não se dá o devido valor a essa grande salvação. Então, é como um estudo, através de exercício, de prática, também de repetição, para que esse conhecimento seja fixado, sobretudo quando estamos falando de algo que é espiritual. Então, nós não somos levados em roda por todo o vento de doutrina, por isso precisamos fundamentar muito bem os assuntos que tratamos em escola bíblica dominical. Amém? Então, hoje nós avançaremos, hoje nós estamos na quarta aula e nós iniciamos com o seguinte tópico: a entrada do pecado no plano terrestre. A entrada do pecado no plano terrestre. É o tópico 4, irmãos. Então, depois de nós fundamentarmos algumas questões relacionadas entre bem e mal, entre santidade e pecado, a partir de agora nós começaremos a nos aprofundar um pouco mais nos efeitos que esse mal, os efeitos que o pecado causou e tem causado nas criaturas. Amém? Então, a partir de agora, nós entraremos um pouco mais no detalhe em relação a esse efeito, essa abrangência, essa profundidade do pecado na vida. Um pouquinho falaremos a respeito dos anjos, mas é óbvio que o objeto principal do estudo é em relação à vida humana. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 5:12. Romanos 5:12. Diz assim: pelo que, como por um homem
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Vou ler novamente, irmãos. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. Bom, o texto é autoexplicativo. Então, algo que estava fora entra. Se ele entrou, é porque ele não estava. É porque ele fazia parte de uma outra realidade, de um outro contexto. Então, aqui Paulo diz que, por um homem, o pecado entra em algum momento da escala do tempo, espaço-tempo. Em algum momento dessa escala, ele entra no mundo. Ele estava fora e entrou no mundo, nesse mundo habitado pelo homem. E pelo pecado, a morte. Então, entrando o pecado no mundo, a morte que caminha junto e que é o salário do pecado, entrou. Assim também a morte passou a todos os homens. E pela morte ter passado a todos os homens, todos pecaram. Então, aqui no texto de Paulo, nós vemos dois principais aspectos que fazem parte dessa doutrina importante. Primeiro, o pecado pessoal de Adão. Através do pecado pessoal de Adão, ele morreu. E porque ele morreu, veremos um pouco mais adiante, todos aqueles que foram gerados por Adão já nasceram mortos. Então, os homens já nascem mortos espiritualmente. Nós sabemos que o Senhor faz alguma consideração em relação às crianças, mas essa morte espiritual é no sentido da inclinação para o mal. É no sentido de que o coração do homem nasce disposto para a prática do mal. E porque o coração do homem nasce disposto para a prática do mal, e aí nós lemos que isso aconteceu e passou a todos os homens, aí Paulo conclui esse versículo dizendo: por isso todos pecaram. Então todos pecaram porque o seu coração, desde o nascimento, é inclinado para o mal. Então, o pecado, como Paulo revela na carta aos Romanos, como lemos, irmãos, se mostra quase como um ente, uma persona entrando na esfera terrena. É óbvio que isso demonstra de uma forma bastante clara a existência e a ação externa e anterior àquela realidade de Adão, que foi o que nós falamos. Se em algum momento da escala espaço-tempo esse ente, essa persona chamada pecado, entrou na realidade de Adão, é porque ela já existia numa outra realidade. Como vimos nas últimas aulas, o efeito do mal permeou não só a realidade terrestre, mas em um momento anterior a isso, causou danos também na esfera celestial, como já lemos nas últimas aulas. Daí conclui-se que Adão, óbvio, os irmãos sabem disso, não foi a primeira criatura a pecar. Houve um pecado anterior ao pecado de Adão. E aí nós entramos no tópico 4.1, que é o primeiro pecado cometido no céu. Tópico 4.1, irmãos, é o primeiro pecado cometido no céu. Então, é verdade que o pecado humano começou no Éden, mas embora Adão meramente restabelecesse aquele pecado que antes havia sido cometido no céu, ou seja, o pecado praticado ali no Éden foi uma reprodução em essência, já que no céu nós não temos nenhuma revelação de que aquele anjo comeu do fruto da árvore, né, da ciência do bem e do mal, não há nenhuma revelação bíblica que mostre isso, mas em essência, nós veremos um pouquinho mais adiante, foi apenas uma reprodução. O que motivou Adão, o que motivou Eva a comerem daquele fruto, tem em essência a mesma característica do que aconteceu no céu. O caráter essencial do pecado deve ser determinado em grande medida pelo primeiro anjo, antes que por sua reprodução pelo primeiro homem. Então, o que nós colocamos aqui? Se nós quisermos entender realmente essa realidade do pecado, nós temos que ir lá nesse primeiro pecado cometido no céu
ainda que não vamos demorar nesse assunto, irmãos, precisamos pelo menos de um ponto de atenção, amém? Então agora nós vamos para Isaías 14. Nós já lemos em algumas aulas anteriores, voltaremos. Isaías 14, a partir do 12. Então é assim, irmãos. Os irmãos sabem que isso aqui revela algumas características daquele pecado, e está falando aqui a respeito de Lúcifer ou de Satanás. Então, no 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Irmãos, uma das maiores provas de que a Bíblia é um livro sobrenatural é porque ela não diz respeito apenas de uma realidade terrena e momentânea. Ela penetra em revelação à eternidade, tanto a passada quanto a futura. E isso é maravilhoso, né? É um motivo de alegria para a vida do crente e daquele que ama a palavra de Deus, justamente por isso. Ao abrir a palavra de Deus, eu penetro na eternidade. Ela não é apenas um texto sobre histórias que aconteceram, eu gosto de dizer que ela é um telescópio, e quando eu fixo os meus olhos nesse telescópio, eu tenho uma visão da eternidade, eu consigo enxergar a eternidade. A sua mensagem, né, a mensagem bíblica, não é restrita ao campo compreendido pelas observações humanas, mas trata de outras partes do universo tão familiarmente como trata das coisas concernentes à Terra. Entre outras revelações relacionadas às outras esferas e a um passado indefinido, uma revelação é dada daquilo que parece ser o primeiro pecado que foi cometido no universo. Esse pecado, somos informados, foi cometido no céu pelo mais elevado dos anjos. E após ter operado seus trágicos resultados naquelas esferas, ele entrou na esfera terrena e, após espreitar a criação física ou a coroa da criação física, esforçou-se por deformar o que Deus havia criado em perfeição e em santidade. A audácia de Satanás é a suma de tudo que temos falado até agora em relação à natureza essencial do pecado, a saber, se nós pudéssemos resumir esse caráter essencial do pecado, essa natureza essencial do pecado, como nós definiríamos, irmãos? Eu definiria da seguinte forma: a essência do pecado é a vontade do homem independer de Deus. A essência do pecado é a vontade do homem ser independente da vontade do Criador. Essa, se eu pudesse definir, seria a definição que eu daria para o pecado. É a essência. Esse desejo do homem se tornar independente de Deus em relação às suas escolhas, em relação às suas vontades. Como nós vemos em Isaías 14, eu até contei aqui na hora que eu estava lendo, nós vemos aí 5 colocações do inimigo, nós poderíamos até dizer imperativas, quando ele diz: eu subirei, eu serei, eu exaltarei, eu assentarei. Então nós vemos essa audácia dele, né? E essas colocações são inerentes, irmãos, a um ser que deseja soberania, que deseja ser soberano. Mas o homem não é soberano nas suas escolhas, e nenhuma criatura poderia ser soberana ou soberano em suas escolhas. A soberania do homem vai dentro de um limite colocado pelo próprio Deus. Agora, uma soberania dentro de um limite não é soberania. A soberania excede todo e qualquer limite. E foi aí que ele se mostrou como grande opositor, porque Deus, em sendo o único ser
soberano, como criador de todas as coisas e como sustentador de todas as coisas, Satanás se colocou como um adversário, desejando também essa soberania através das suas colocações, né? Como falamos, eu subirei, eu exaltarei, eu assentarei, eu serei. Aí nós lembramos de Tiago quando diz que nós não devemos dizer eu irei e comprarei e venderei e trabalharei, ao passo que nós deveríamos dizer se Deus quiser e eu estiver vivo, então aí eu farei. É essa posição da criatura em relação ao Criador, diferente dessa atitude de Satanás, né? Então, por exemplo, Deus aceita, irmãos, que a criatura é, exija essa soberania, que é um dos atributos de Deus, faz parte da sua natureza. Então, o Senhor diz lá em Isaías 42:8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, ficaremos com a primeira parte. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Então aí houve, né, essa oposição ao caráter de Deus. Então o primeiro pecado, dentro de tudo o que nós falamos, ficamos apenas com essa característica do primeiro pecado, esse desejo dessa criatura, desse anjo, né, que pecou, veremos um pouquinho mais adiante, em independer de Deus e em ser de alguma forma soberano. Ficamos então, os irmãos precisam fixar essa essência. A essência do pecado é desejar independer de Deus. Tópico 4.2. Tópico 4.2 tem como título O Ser que Primeiro Pecou. O Ser que Primeiro Pecou. Agora nós vamos para Ezequiel 28:11. Ezequiel 28:11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. Obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor. Então, pelo texto aqui, irmãos, nós vemos quem era esse ser. Quem era e quão elevada era a posição desse ser. Quando ele diz, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração pela tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então nós vemos que a posição desse ser era extremamente elevada. Então, o caráter muitíssimo pecaminoso do primeiro pecado no universo é basicamente determinado pelo caráter exaltado e pela posição do primeiro pecador. Vemos no texto lido que Jeová ordena o profeta a lamentar, como nós lemos, levanta uma lamentação sobre esse personagem, né, que lá é óbvio, fisicamente era o rei de Tiro, mas numa revelação penetrando na eternidade, fala a respeito de Satanás. Então, o Senhor diz ao profeta para lamentar o que aconteceu, lamentar todo aquele ocorrido, pelo fato desse ser ocupar uma posição tão elevada. O que os querubins? Se nós estudarmos, irmãos, e aí talvez seja até assunto para uma outra escola bíblica, um outro tema,
Os irmãos já, alguns, com certeza já devem ter estudado, outros não. E é maravilhoso, irmãos, porque nós, quando estamos dando aula, que nós estamos falando a crentes com 50 anos de caminhada com o Senhor. E dizendo, falando a crentes com 2 anos de caminhada, né? Então, é importante que todos entendam isso. E a nossa linguagem precisa ser adequada às duas realidades. Por isso nós pedimos ao Senhor misericórdia. Então, se nós estudarmos os anjos, nós veremos que os querubins, a principal função deles era guardar a presença santa do Eterno. E aí eu vou ler alguns textos para os irmãos. Por exemplo, Gênesis 3:24. Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós vemos que o Senhor pôs ao redor do Éden, e para guardar o caminho da árvore da vida, querubins. Então eram anjos, né? São anjos protetores. Agora, Êxodo 25:18. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás, nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então Moisés, o tabernáculo foi construído através, né, da figura daquilo que ele viu no céu, daquilo que ele viu naquela revelação quando estava no monte. E aqui o que nós vemos, os querubins, essa figura dos 2 querubins em cima do propiciatório, eles guardam ali a presença do Eterno, a presença do Senhor, né, que naquele momento estava e era inerente à arca do concerto. Então, vemos mais um texto que confirma que eles eram seres, e são seres que estão relacionados com a guarda da presença santa de Deus. E aí, mais um texto, existem outros, irmãos, muitos outros. É que o tempo não dá para a gente ler, e não permite que nós façamos a leitura de todos. 2 Samuel 6:2. 2 Samuel 6:2. E levantou-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Então, em relação a querubim, nós estamos aqui, irmãos, bem baseados por textos bíblicos. São anjos que guardam a presença do Senhor, a presença santa de Deus. Esse ser havia estado no Éden. Sua cobertura era feita de pedras preciosas. Os tambores e pífaros estavam com ele desde a sua criação, como lemos. Ele era um dos seres designados por Deus como guardião sobre o santo monte. Assim, o mais exaltado e o mais celestial dos seres criados é descrito, e dele é também revelado que a iniquidade foi encontrada nele. E o que convém afirmar e reforçar é que todos os seres humanos que não estão preocupados em cumprir os propósitos divinos para eles caem no mesmo pecado. E o destino deles é o mesmo do diabo e seus anjos, a menos que estejam debaixo da graça salvadora de Deus. Então, só para reforçar que todas as vezes que nós desejamos, em essência, ter o mesmo comportamento desse ser, o nosso destino se iguala ao dele. Amém? Tópico 4.3. O primeiro pecado cometido na terra. Tópico 4.3. O primeiro pecado cometido na terra. Então, esse ser, essa criatura, como nós vimos, pecou. Ele foi achada iniquidade nele. E aí,
como nós lemos em Isaías 14:12, ele foi lançado, né, do monte. E vemos também em algum trecho em Ezequiel 28 essa realidade de que ele seria tirado daquela posição. E aí Jesus diz assim lá em Lucas 10:18: E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Ele fala isso a respeito daquele momento em que os discípulos expulsaram demônios, né? E realizaram ali muitas maravilhas. E aí ele diz a respeito daquele momento que via Satanás cair como um raio do céu. Mas em revelação, o Senhor está também se referindo a esse momento lá nessa eternidade passada, em que Satanás foi lançado da presença de Deus. E vendo a possibilidade, irmãos, de deformar a criação, a criatura, ele começa então a cercar o homem criado, né, por Deus e colocado no Éden. Ele começa a cercar a vida de Adão e Eva, para quê? Para que ele pudesse realizar o seu intento. E qual era mais um dos intentos dele? Ter seguidores, ter um grupo de seres criados que o servissem. É revelado na palavra de Deus que uma parte dos anjos fizeram isso, mas o desejo dele também, né, foi expandido em relação àquela criatura que havia ali sido colocada por Deus no Éden. Então ele começou a espreitar. O pecado é furioso, eu escrevi aqui, irmãos. O pecado é furioso como uma fera que espreita e deseja arrebatar a presa. Essa figura é tão real quanto vemos no diálogo entre Deus e Caim, lá em Gênesis 4:7. Gênesis 4:7. Então, o pecado é furioso como uma fera que espreita e deseja arrebatar a presa. E aí, lá em Gênesis 4:7, eu vou ler na versão da Bíblia judaica completa. Diz assim no 7: Adonai disse a Caim: Por que você está tão irado? Por que você está tão abatido? Se você fizer o que é bom, não deverá erguer a cabeça? E se não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta. Ele o deseja, mas você pode dominá-lo. Então, olha a linguagem nessa versão que é traduzida por um judeu, mais próxima do original. Então, e se não fizer o que é bom, o pecado espreita, ele está espreitando junto à porta. Ele o deseja. Olha a linguagem, irmãos. O pecado deseja, né, o homem, mas você pode dominá-lo. E aí essa palavra, o pecado espreita junto à porta, ou na revista corrigida, o pecado jaz à porta. A origem da palavra, né? A palavra original no hebraico, ou a raiz primitiva da palavra, para espreitar, jazer, é rabás. E o que significa a palavra rabás? Dentre todos os seus significados. Agachar sobre as quatro patas dobradas, como um animal reclinado, ou seja, uma posição preparada para dar o bote. Então, o pecado é como uma persona, um ser que que espreita a nossa vida e numa posição preparada para dar o bote. E de fato, foi isso que aconteceu no Éden. Quando Eva e depois Adão deram ocasião à realização do seu próprio querer, sem imaginar o perigo que estavam correndo, eles se tornaram vulneráveis ao ataque desse atroz inimigo. Dessa forma, o pecado que estava fora do homem, nesse momento em que, através da sua vontade, da sua liberdade, eles permitiram que esse animal feroz, né, podemos assim chamar, entrasse em sua vida, ou entrasse dentro das suas atitudes, ou influenciasse de alguma forma as suas atitudes, o pecado que estava fora do homem, o homem não foi criado em pecado, o homem foi criado reto, uma criatura justa que andava em comunhão com Deus, como lemos nas últimas aulas e falamos nas últimas aulas. O pecado que estava fora, então, irmãos, o que acontece? Passa a estar dentro.
Então é o que Paulo revelou lá em Romanos 5,12. Através de um homem o pecado entrou no mundo, na esfera desse contexto humano. A criatura criada com uma inclinação boa, a criatura foi criada com uma inclinação boa. E só uma inclinação boa. A criatura não foi criada com uma inclinação má. E aí você poderia dizer assim, mas se ele não foi criado com uma inclinação má, por que que ele pecou? E aí, irmãos, é necessário assistir às outras aulas. Amém? Porque se eu for repetir aqui, aí vai dar 2 horas, os irmãos vão perder o almoço. Então, é importante assistir e, se for necessário, rever. Porque nós já falamos lá que o homem foi criado bom, reto, perfeito. A glória o revestia. Quando diz que eles foram que nós fomos destituídos da glória. Todos pecaram e foram destituídos da glória. Havia uma glória. Como que uma glória cerca um homem que tem inclinação para o mal? Então, qual foi a raiz daquele primeiro erro? Foi o desejo de independer-se de Deus. E não propriamente. E aí entra um contexto relacionado à vontade, que é um contexto pouco mais profundo de compreensão, onde nós vemos que, na verdade, a liberdade e a vontade do homem são os seus grandes inimigos. Os seus grandes inimigos. Os seus grandes inimigos são a sua liberdade e a sua vontade. Mas isso também fica para um outro momento. Então não havia inclinação má, mas havia a possibilidade dessa inclinação má ser desenvolvida porque o homem foi criado em liberdade. Então, essa inclinação para o bem é o que o judeu chama de Yetzer Hatov. Yetzer Hatov é a porção, é a inclinação para o bem. Quando Paulo vai falando lá em Romanos 7, vamos ler um pouco depois, a luta entre o bem e o mal, é a luta entre a inclinação para o bem e a inclinação para o mal que foi inaugurada nesse primeiro ato do homem na terra, quando esse animal que estava espreitando, chamado pecado, entrou na vida do homem, ele inaugurou essa inclinação para o mal, que o judeu chama de Yetzer Hará. Então aquela luta lá em Romanos 7, em que nós leremos um pouco mais adiante, que Paulo diz que a carne batalha contra o espírito contra a carne, é a luta do Yetzer Hatov com o Yetzer Hará, a inclinação para o bem e a inclinação para o mal, né? E aí são como dois animais, aquele que você mais alimentar prevalecerá. É também uma forma de compreender. Então, esse mal que estava fora entrou na realidade do homem, irmãos. Aí agora nós vamos para Mateus 15:10. Mateus 15:10. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. 16. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Óbvio que o Senhor está falando num contexto moral, num contexto espiritual e não num contexto apenas físico, irmãos. Então, sobretudo num tempo de pandemia, lave as mãos, amém? Tô brincando aqui, irmãos, porque nós já pregamos algumas vezes, parece que o Senhor está dizendo que o homem não precisa ter cuidado com a higiene, mas não é isso. Os irmãos sabem, né? Ele está fazendo aqui, ele está usando uma linguagem extrema para dizer, olha, o que contamina de uma forma verdadeira e eterna o homem é o que sai do coração do homem, é o que está no seu interior. O que está no interior do homem foi o que entrou lá no Éden. Então, isso que estava fora entrou. A partir deste momento em que esse pecado entrou na vida do homem, Satanás passou a ser o príncipe desse mundo. Sua ação inaugural
pavimentou então um caminho ligeiro para influenciar desde esse ponto toda a raça humana. Então, foi o que nós lemos em Romanos 5,12. Ele pecou e morreu. E porque ele morreu, todos pecaram. Porque nós nascemos com essa inclinação, nós pecamos. Então, aquele primeiro pecado pessoal abriu uma possibilidade de sermos influenciados pelo inimigo. Influenciados, termos a nossa inclinação para o mal alimentada. E daí nós pecamos. Aí nós continuamos, né, vivendo em pecado e fomos, né, durante boa parte da nossa vida, influenciados por esse inimigo. Efésios 2:1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos, olha só, olha como ele termina esse trecho, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A terra, também conhecida como o coração do homem, tornou-se sem forma e vazia após aquele primeiro pecado, distante do Senhor e entregue completamente à sua própria vontade. A raça humana foi então escravizada e sua natureza contaminada. O pecado injetou a malignidade no interior do homem. E aí, irmãos, o que é importante para nós avançarmos nas próximas aulas. Quando nós falamos que o pecado injetou a malignidade no interior do homem, nós não estamos falando apenas num contexto psicológico, tá? Apenas num contexto não material, não físico, mas também num contexto físico. A contaminação que aconteceu no Éden foi, sobretudo, física. Foi psicológica, né? Dentro dessa inclinação para o mal, o Yetzer Hará, de acordo com os rabinos. Mas isso não está, de alguma forma, à parte do que é físico. Então, essa contaminação não foi só psicológica, no que diz respeito à vontade do homem, ela foi também física. Ela foi abrangente tanto no campo material quanto no campo não material. O efeito é tão desastroso que, tendo o seu interior físico contaminado, o sangue do homem passado de pai para filho passou a ser o veículo perfeito para a propagação do mal a toda a raça. Então, o que falamos aqui é o seguinte, que naquele momento, o sangue do homem foi contaminado, o sangue mesmo. O sangue do homem foi contaminado, ele perdeu a glória. Aquela glória que o cercava também era física, era uma glória física. Por isso, quando eles perdem a glória, eles olham um para o corpo do outro, né, e eles sentem vergonha. Havia um resplendor, havia uma glória que cercava eles fisicamente. Eles perderam isso. Então, a contaminação do homem é também física. Ela é tão física, irmão. E aí, calma, vamos chegar ao final, no final. Amém? Está acabando já. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então nós estamos falando que o pecado atingiu não apenas a esfera psicológica do homem, não apenas a esfera imaterial, né, do homem, mas também o que é físico. Atingiu o físico do. Aí você vai falar assim, lógico, pastor, é por isso que nós morremos, né? Lá a morte física também entrou. Não estou falando disso, irmãos. Também isso é uma verdade. Também isso é uma verdade. A partir daquele momento, eles passaram a estar sujeitos à morte física. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando a respeito de uma realidade relacionada à contaminação do sangue humano. A contaminação do sangue, que é, né, aquele que faz a logística do oxigênio no corpo, dando vida. O sangue está na vida. A vida está no sangue, perdão. A vida está no sangue. E o sangue é o que
é o veículo, né? Aquele que carrega a vida, que transporta a vida dentro do corpo humano. Esse sangue foi contaminado. Nós entendemos um pouco mais lendo Romanos 7. Então, lemos o 14, 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então, o pecado que estava fora veio para dentro. Então, o pecado começou a habitar na vida do homem, alimentando e, em alguns momentos, dentro dessa inclinação boa e dessa inclinação má, o Yetzer Hatov e o Yetzer Hará é como se fosse uma balança. Então, ele habita dentro do homem. Os irmãos, vejam que interessante. Antes de Adão pecar, não havia balança nenhuma. Não havia balança. O bem prevalecia, por isso ele tinha comunhão com Deus. Adão não tinha a luta que nós vemos aqui. A luta do bem contra o mal. Quando eu quero fazer um bem, o mal está comigo. Não tinha essa luta nele. Mas o homem regenerado ainda tem essa luta. Porque em Adão não havia resquício do mal. Mas no homem regenerado ainda há resquício do mal. Embora sejamos nova criatura, existe ainda essa inclinação que, através da nova criação e da influência do Espírito Santo, nós conseguimos controlá-la porque nós alimentamos a nossa inclinação para o bem. E por alimentar a inclinação para o bem, nós conseguimos dominar essa inclinação má. Essa é a luta, né? Quanto mais nós buscamos a santidade, mais nós dominamos essa inclinação má. E essa inclinação boa, ela predomina na nossa vida. E é essa luta que Paulo está falando no 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Lembram que eu disse que o pecado parece ser um ente, né? Uma persona com a sua própria personalidade, com a persona, óbvio, com a sua própria personalidade, mas um ser com a sua própria personalidade, e ele habita, né, dentro do homem. Esse ser, essa persona, ela faz oposição a essa boa vontade. Então, ao contrário do que se pensa, a inclinação para o mal não se trata apenas de uma disposição psicológica em praticar o mal. É antes uma condição físico-psicológica. Ou seja, torna o homem completamente incapaz de livrar-se dela sem a ação externa realizada pelo Senhor. Amém, irmãos? Daí entende-se a necessidade do sangue puro do Cordeiro derramado na cruz. O Senhor poderia ter escolhido muitas outras formas. Por que que ele determinou que era sangue por sangue? Porque é a troca de um sangue contaminado por um sangue puro, que atinge, né, alcança esferas eternas, irmãos. A esfera da eternidade, que veremos então nas próximas aulas. Então, veja bem, através desse conhecimento, nós já estamos entendendo algumas coisas relacionadas ao sangue. Por que o sangue do Cordeiro? Por que dessa forma? Amém, irmãos? Mas isso é assunto para as próximas aulas. Nós vamos orar. Senhor da glória, em nome de Jesus, te louvamos, exaltamos, bendizemos o teu nome, Pai, te agradecemos por esta aula, te louvamos, Senhor, por avançarmos mais um pouco. Peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde no restante deste dia. Peço que o Senhor abra, Senhor, a mente, os olhos do entendimento, para que, ó Deus, todo o teu povo possa entender quão maligno é o pecado e quão maravilhosa e quão grande, Senhor, é e foi aquela obra realizada na cruz, Pai. Fica com teu povo, abençoa-nos, Senhor, em todos os momentos, usa os teus filhos mais à noite, Pai. Senhor, que seja tudo para a tua glória, Senhor. Te louvo por todos os professores, as professoras que têm ensinado, Senhor, desde o mais pequenino, Senhor, até, ó Deus, as nossas vidas. Ó Deus de Israel, peço que o Senhor renove e fortaleça todo o teu povo, toda a tua igreja e que continue, Senhor, a levantar homens e mulheres que sejam, Senhor, valorosos
e que amam fazer a tua vontade, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos, tenha um domingo abençoado e uma semana vitoriosa na presença do Senhor. Amém, irmãos? Paz do Senhor.